Momento Espírita no ar. Muito bom dia, amigos e amigas do Momento Espírita. Beto Bittencourt é quem fala com vocês em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando nesse domingo, dia 20 de março de 2022, o programa Momento Espírita de número 894. Momento Espírita que vai ao ar sempre aqui, através da Rádio Clube 1 FM 91.1 Band News na macro região, com a finalidade maior de levar até vocês, amigos e amigas, o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Vocês podem nos ouvir também através da internet, para isso acessando o site da Rádio Clube 1, sãocarlos.radioclube1.com.br, ou ainda nos assistirem através do Facebook. A nossa página é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos. Ou ainda nos ouvirem e assistirem através do YouTube. Para encontrar o nosso canal no YouTube, digitem na busca do próprio YouTube Momento Espírita USE São Carlos. E desde já, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Nós sempre iniciamos o Momento Espírita com uma prece, então vamos fazê-la. Senhor Jesus, nesse instante, Mestre, te agradecemos por mais um dia, por mais um programa, por mais uma oportunidade que temos de juntos buscar nos teus ensinamentos, à luz da doutrina espírita, a compreensão, o entendimento de teus ensinamentos, que sabemos, Senhor, são receita de felicidade para todos nós. Então te pedimos as suas bênçãos, Senhor, que nos envolva a todos, aqueles de nós que estamos aqui no estúdio, como aqueles que estão ligadinhos a nós através das ondas do rádio ou através das redes sociais. E que nesse clima de amor, de amizade, de desejo de aprendermos, possamos nós termos as nossas mentes abertas aos ensinamentos dessa manhã e os nossos corações abertos também, Senhor, à semeadura dos teus ensinamentos, do teu evangelho em nós. Muito obrigado, Senhor Jesus. Abençoe-nos a todos, que assim seja. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, nessa manhã de domingo, nós estaremos abordando aqui no programa Momento Espírita individualismo. Daqui a instantes, o Otacílio, nosso convidado dessa manhã, vai desdobrar esse tema à luz da doutrina espírita para todos nós. Momento Mensagem é de Emmanuel, o título é Caso Grave. E a tua participação, amigo ouvinte, amiga ouvinte, pode se dar através do nosso WhatsApp. Se ainda não o tem, anote aí, por gentileza, papel e caneta na mão, ou digite no seu celular, DDD 16 993161147. Repetindo, DDD 16 993161147. Através desse WhatsApp, você pode e deve, na nossa opinião, fazer perguntas que são sempre respondidas no domingo subsequente, ou seja, hoje as perguntas que vocês fizerem serão respondidas no próximo domingo, portanto, fiquem ligadinhos ou ligadinhas para ouvirem os questionamentos que serão feitos nessa manhã de domingo por vocês, todos que estão conosco nessa manhã de domingo, nesse estudo em conjunto, nesse aprendizado em conjunto. Vocês podem também fazer comentários, tecerem críticas construtivas, elas são bem-vindas, sugerirem temas a serem abordados em programas vindouros do Momento Espírita, enfim, conjuntamente conosco, direcionarem o Momento Espírita, que é essencialmente um programa de cunho participativo, como diz sempre o nosso companheiro de apresentação desse programa há mais de 17 anos, Zezinho de Mel. Falando em Zezinho, espaço aberto agora para o Bom Dia do Zezinho, que vem nessa manhã de domingo em forma de mensagem, e a mensagem que o Zezinho nos traz hoje é: serve e caminha. Serve e caminha. Tempo é doação da providência divina.
Tempo, no entanto, para quê? Indagarão muitos. Ocasião para agir e servir, aprender e caminhar para a frente, fazendo o melhor. Realmente, possuímos a valorosa legião dos companheiros que avançam dificilmente pelas escarpas do trabalho, sob fardos de obrigações que carregam com alegria. Entretanto, ao nosso lado, temos uma legião muito vasta, a dos companheiros expectantes. Traçam planos de elevação. Querem levantar grandes instituições de benemerência. Criam sugestões renovadoras para as realizações em andamento, sem se voltarem para os setores da ação. Confessam a realidade de certos fenômenos com que foram defrontados, como que a convidá-los para o exercício do bem. Relacionam casos familiares que lhes pareceram graves advertências. Descrevem sonhos admiráveis com que foram favorecidos. Comentam as relações sociais de que dispõem, junto das quais recolheram avisos e ensinamentos. No entanto, em seguida, as semelhantes alegações mostram-se desarvorados e indecisos, esquecendo-se de que é indispensável se desloquem na direção das atividades, das quais se ergue o bem aos outros, a fim de que os outros lhes forneçam auxílio no momento oportuno. Quem se encontre imóvel no tempo, recorde que o tempo não para, nem retrocede. Não hesites, inicia a jornada do serviço ao próximo onde estiveres. Faze algo. Desfaze-te de algum pertence de que mais te utilizas a benefício de alguém com necessidades maiores do que as tuas. Alivia os obstáculos em que algum enfermo se encontre. Age em favor de alguma criança sem proteção. Estende pelo menos essa ou aquela migalha de apoio às mães desvalidas. Afirma-nos o Evangelho que a fé sem obras é morta. Sonha e mentaliza, mas serve e caminha. Em qualquer crise de existência, conserve a calma construtiva, de vez que os nossos estados mentais são contagiosos e, asserenando os outros, estaremos especialmente agindo em auxílio a nós. Chico Xavier e Emmanuel. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, a partir desse instante, microfone aberto para a exposição do tema dessa manhã de domingo, individualismo, pelo nosso convidado, Otacílio Rangel Nascimento. Otacílio, fique à vontade. Bom dia, queridos amigos que nos ouvem através do programa Momento Espírita, nesse domingo de manhã. É um prazer estar com todos vocês e hoje nós vamos ter um estudo muito interessante sobre uma página escrita por Emmanuel no livro Roteiro. Essa página tem o título Individualismo. É muito interessante esse tema porque quando a gente fala em individualismo, todos nós pensamos no indivíduo egoísta, não é, que quer todas as coisas para si próprio, que utiliza a vida social para tirar vantagens pessoais. Mas hoje nós vamos apresentar um outro enfoque sobre esse tema individualismo, para que nós possamos compreender claramente o nosso papel no mundo. Então vamos ouvir primeiro o que traz para nós o nosso querido Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nesse livro tão interessante intitulado Roteiro. Começa dizendo o seguinte: em contato com a revelação nova, o homem
sentindo dilatar-se-lhe naturalmente a visão, começa a perceber com mais amplitude os problemas que o cercam. Aguça-se-lhe a sensibilidade, intensifica-se-lhe a capacidade de amar, converte-se-lhe o coração em profundo estuário espiritual em que todas as dores humanas encontram eco. Por isso mesmo, acentuam-se-lhe os sofrimentos, de vez que as suas aspirações não surpreendem qualquer sintonia nos planos inferiores em que ainda respira. Interessante esse trecho até aqui, porque ele coloca-nos numa situação diferenciada quando nós compreendemos o significado profundo da vida espiritual, ainda vivendo no corpo físico. Então, os ideais da revelação nova são os ideais do Evangelho que Jesus veio nos trazer e que também a doutrina espírita nos coloca com muitas claridades, porque ela nos faz pensar como espíritos imortais, e não simplesmente como homens e mulheres que estamos vivendo um certo momento na vida terrena. Obviamente, quando a gente então converte o nosso objetivo na vida, não é, com um propósito espiritual, como ele diz, a gente converte o coração em profundo estuário espiritual, nós passamos a viver de forma diferentemente da que a grande maioria da humanidade vive. Porque todos nós vivemos preocupados com a vida momentânea, com a vida material, com os objetivos do cotidiano da vida. Então, a gente começa a ter um outro ponto de vista. A gente começa a ver o significado da vida presente como construção de valores para a vida espiritual. E por isso, geralmente a gente fica só. Não é muito bem compreendido pela grande maioria das pessoas do cotidiano da vida. Desejaria, portanto, o aprendiz, segue Emmanuel, acompanhar-se por todos aqueles que ama na caminhada para a vida superior. Entretanto, à medida que se adianta em conhecimento e se sutiliza em sensações, reconhece quase sempre que os amados, as pessoas que nos são caras, vão se fazendo deles mais distantes. Isto é, ele vai ficando só, mesmo entre os próprios familiares. Aqui é a companheira que persevera em rumo diferente. Além é o coração paternal que, por afetividade mal dirigida, dificulta a ascensão para a luz. Ontem era um filho a golpear-lhe as fibras mais íntimas. Hoje é um amigo que deserta. Se o discípulo não se rende à perturbação e ao desânimo, gradativamente começa a compreender que está sozinho em si mesmo para aprender e ajudar, entendendo outro sim, que na boa vontade e no sacrifício adquire valores eternos para si próprio. Olha, está nos surgindo aqui, não é, um conceito diferente, que a evolução espiritual que cada um de nós faz é um esforço de boa vontade pessoal. Cada um deve fazer por si próprio. Quanto mais cede a favor de todos, mais é compensado pela lei divina que o enriquece de força e alegria no grande silêncio. Isto é, um indivíduo que tem objetivos espirituais, trabalha para o bem comum,
sem se preocupar com as vantagens pessoais que poderia usufruir. Na marcha diária, chega à conclusão que o individualismo, ajustado aos princípios inelutáveis do bem, é a base do engrandecimento da coletividade. Reconhece que o espírito foi criado para viver em comunhão com os semelhantes, que é a unidade de um todo em processo de aperfeiçoamento e que não pode fugir sem dano à cooperação. Mas a maneira da árvore no reino vegetal precisa crescer e auxiliar com eficiência para garantir a estabilidade do campo e fazer-se respeitável. Mas a árvore é sozinha. É uma figura muito interessante que Emmanuel utiliza aqui. Apesar de estarmos dentro da coletividade, só o individualismo ajustado aos princípios da fraternidade, do bem, ele pode assim então construir a base do engrandecimento da coletividade. Quer dizer, você quer ser feliz, tem que fazer a felicidade dos outros. Você quer ter conhecimento, adquira-os por esforço próprio e cede-o com gentileza para todas as criaturas. Todos os bens, todos os talentos que nós desenvolvemos será colocado a serviço da coletividade. Mas a conquista desses talentos e o aprimoramento deles é um trabalho individual. É isso que ele chama de individualismo, ajustado aos princípios inelutáveis do bem, que, portanto, se torna a base do engrandecimento da coletividade. Ninguém vive só, mas chega um momento para a alma em que é imprescindível saber lutar em solidão para viver bem. Para valorizar o celeiro e enriquecer a mesa, a semente descansa entre milhões de outras que com ela se identificam. Todavia, quando chamada a produzir com a vida para o conforto geral, deve aprender a estar isolada no seio frio da terra, desvencilhando-se dos envoltórios inferiores, como se estivesse reduzida a lodo e morte, a fim de estender novos ramos e elevar-se para o sol. Que imagem muito interessante. Quer dizer que quando nós precisamos, não é, produzir com a vida para o conforto geral, a gente tem que se comportar semelhantemente a uma semente que é colocada no seio da terra, que é plantada no meio da terra, ali isolada, sozinha. Ela vai ter que vencer toda a casca, toda a proteção que a semente tem para romper ramos que vão brotar da semente, vencer os rigores da terra, sair para fora e crescer elevando-se para o sol como uma planta individual. Sem um indivíduo forte e sábio, a multidão agitar-se-á sempre entre a ignorância e a miséria. Esforço e melhoria da unidade para o progresso e sublimação do todo é uma lei. Vamos ler isso de novo. Esforço e melhoria da unidade, do indivíduo, para o progresso e a sublimação de todos, isso é uma lei da natureza, é uma lei divina. A navegação a vapor atualmente é patrimônio geral, mas devemos-la ao trabalho de Fulton,
que desenvolveu, pelo esforço pessoal, um trabalho solitário, a máquina a vapor. A imprensa de hoje é força direcional de primeira ordem. Contudo, não podemos olvidar o devotamento de Gutenberg, que lhe amparou os passos iniciantes. Gutenberg, trabalhando sozinho, no seu esforço pessoal, vencendo as dificuldades que tinha à volta, conseguiu produzir, construir a prensa com os tipos para começar o processo da imprensa que tão bem se desenvolveu e que hoje constitui um primor na vida humana, porque todos os livros que nós possuímos é fruto desse invento isolado de Gutenberg. É a semente que gerou isso. A luz elétrica, nos dias que passam, é questão resolvida no tempo. A Thomas Edison coube a honra de sofrer para que semelhante bênção desintegrasse as noites escuras do mundo. A lâmpada elétrica foi desenvolvida, inventada por Thomas Edison, que fez um trabalho persistente e continuado durante vários anos para conseguir o filamento adequado, do material adequado, que, colocado e isolado do ar dentro do bulbo da lâmpada, pôde ficar rubro com a passagem da energia elétrica e gerar a luz, fazendo assim a lâmpada que todos nós utilizamos hoje. Trabalho isolado também. A locomotiva agora é máquina vulgar, mas no princípio dela temos a dedicação de Stephenson, que foi quem desenvolveu a locomotiva, não é, que nós utilizamos hoje. Na Terra surgira Newton, invariável à frente de todos os conhecimentos alusivos à gravitação universal, e o nome de Marconi jamais será apagado na base das comunicações sem fio. Cada flor irradia perfume característico. Cada estrela possui brilho próprio. Cada um de nós é portador de determinada missão. O Espiritismo, confirmando o Evangelho, vem amparar os homens e convidar o homem a aprimorar-se e engrandecer-se, consoante a sabedoria da lei que determina cada um, segundo as suas obras, como ensinou também Jesus. Então aqui nós estamos vendo, diferentemente, um novo significado do individualismo. Esse individualismo é diferente do individualismo comum que nós observamos no cotidiano das nossas vidas, onde a pessoa, apesar de estar inserida no meio social, trabalhando junto com outros, amealha tudo para si egoisticamente. Não é desse individualismo que Emmanuel está nos convidando a raciocinar e a pensar. É do individualismo bem compreendido como ser espiritual que cada um de nós representa na vida. E que por isso mesmo tem que fazer o grande esforço de conquistar valores para oferecer à comunidade. E esse trabalho da conquista de valores é um trabalho solitário. Vamos pensar. Quando a gente pensa num grande músico, um grande pianista, por exemplo, a gente fica impressionado quando ele se senta ali no banquinho do piano, esquece do meio ambiente onde ele se encontra, se concentra e começa a tocar, executar uma obra musical de
profundo valor. Tocando uma música de Chopin, por exemplo, ou de Bach, ou quem quer que seja do compositor, que também por si só deve ter trabalhado sozinho para fazer aquelas músicas. Mas ele está ali depois de um trabalho imenso, porque para ele se tornar um grande pianista, ele teve que estudar quantas horas por dia, durante quanto tempo. Teve que treinar a execução e a habilidade de movimentar-se diante do piano para, com precisão, com justeza, no tempo adequado, executar todas as notas daquela música em profunda harmonia, para que nós pudéssemos coletivamente, no teatro ou num lugar público, ouvir aquela bela execução. É um trabalho isolado. Quando nós falamos de um cientista que trabalha e enuncia leis da natureza no seu trabalho dedicado de pesquisa, de desenvolvimento, de escrever as suas ideias, de colocá-las de maneira clara, de buscar a compreensão dessas ideias em harmonia com as coisas da natureza, desenvolvendo um conhecimento científico. Esse é um trabalho solitário. Ele tem que fazer isso sozinho, ele com ele mesmo, para depois então entregar aquele trabalho ao público, a todas as pessoas interessadas e à humanidade, porque aquele conhecimento vai trazer benefícios de desenvolvimento humano. Então, tudo na natureza, se a gente pensar com cuidado, é assim. Nós gostamos muito de ser felizes. Todos nós queremos a felicidade. Mas até então nós queremos que os outros nos façam felizes. A gente ainda não compreendeu que conquistar a felicidade é um esforço individual, um individualismo para o bem, bem compreendido, onde a gente vai desenvolver em nós os valores necessários para que a felicidade, um sentimento perene, se estabeleça dentro do nosso coração de forma permanente, para que a gente possa, então, distribuí-la a todas as criaturas que vivem à nossa volta. E vão aproveitar dessa felicidade aqueles que, fazendo o mesmo esforço, sintonizarem conosco. O trabalho de Jesus foi um trabalho solitário. E todo o sofrimento que ele passou foi sozinho. Nem os discípulos, que eram íntimos dele durante 3 anos consecutivos, puderam acompanhá-lo no sacrifício máximo que ele fez pelo bem da humanidade, ensinando-nos como devemos nos comportar diante da agressão das pessoas à nossa volta, com simplicidade, com humildade e com amor e compreensão no coração. Então, Jesus também é esse grande exemplo de individualismo bem colocado, bem compreendido. Madre Teresa de Calcutá fez assim, não é? A Irmã Dulce fez assim. Às vezes a gente pensa que esses líderes de movimentos, não é, que estão construindo valores positivos para a humanidade, são pessoas cheias de compreensão à sua volta. E a gente sabe que não é isso. É um trabalho isolado, um trabalho muitas vezes mal compreendido, mas que só aprendemos a valorizar depois que a gente começa a ver os resultados. Então, esse individualismo é necessário na nossa vida. Todos nós temos que ter a coragem de aprimorar e engrandecer em nós, consoante, de acordo, em harmonia com a sabedoria da lei divina, que determina para cada um
segundo as suas obras. É claro, meus amigos, meus irmãos que estão me ouvindo aqui nesse programa, se nós tivermos essa compreensão e em grupos pudermos realizar como indivíduos esse trabalho, isso ganha força e poderemos então fazer transformações significativas na nossa sociedade. Mas esse é um trabalho de esforço. Jesus juntou 12 discípulos, não é? Um deles não compreendeu e desviou-se da objetividade para o qual Jesus os tinha preparado, convidado e preparado. Mas aqueles 12, porque Judas foi substituído depois, puderam construir com seu esforço continuado todas as ideias cristãs que nós temos hoje conosco depois de 2000 anos. O trabalho de Jesus foi escrito por eles, porque Jesus disse e exemplificou. E os evangelistas escreveram, e os discípulos executaram, mostrando que era possível a gente construir dentro de si próprio essa mudança de comportamento de forma definitiva para a construção no futuro de um mundo melhor. O exemplo de Paulo é muito característico, porque Paulo se torna um perseguidor dos cristãos. Mas quando ele compreende, a partir da compreensão, pelo aparecimento de Jesus e o convite que o Mestre fez a ele, que ele compreendeu, ele sozinho começou a construir uma nova vida. Trabalhou intensamente na reeducação de sua alma e pôde depois ser o grande propagador do Evangelho de Jesus por todo o mundo da época fora de Jerusalém ou da Palestina, levando, portanto, a mensagem de Jesus viva com o seu comportamento individual, enfrentando todas as agruras, para que nós hoje pudéssemos compreender melhor os ensinamentos de Jesus. Então, nós vamos ter que entender isso, porque a nossa vida também tem que ser assim. O sofrimento que nos esbarra é nosso, não é de ninguém. A nossa dor, ela pode até ser consolada por amigos, mas não sentida por eles. Porque o sentimento da dor, o sentimento da dificuldade, a alegria da conquista dos valores é atitude individual. Cada um de nós tem que ser capaz de construir esses valores por si próprio. Portanto, se nós estamos numa família, já temos entendimento desses valores, fazemos o nosso esforço, não pensemos nós que vamos ter o apoio da família, porque pode não ser verdade. Pode ser que nossos companheiros, aqueles a quem nós amamos como família, ainda não puderam perceber o significado dessas conquistas em si próprio. Portanto, é possível que a gente sofra solitariamente dentro do próprio lar. Que nós possamos meditar cuidadosamente nessa lição, que possamos lê-la de novo, para que nós possamos gravar todos os passos que Emmanuel traz nessa lição tão interessante, a fim de que nós entendamos de forma definitiva que ninguém fará por nós aquilo que é trabalho nosso. Nenhuma semente desabrocha para a outra. Cada uma tem que desabrochar para si próprio. Cada flor, como diz Emmanuel, irradia perfume próprio, característico daquela flor.
Cada estrela que nós olhamos no céu possui o próprio brilho que é gerado nas reações nucleares no núcleo dessas estrelas, gerando a energia luminosa que viaja pelo espaço cósmico e chega até os nossos olhos. É uma estrela individual. O nosso Sol é um indivíduo. Cada planeta é um indivíduo. Cada coisa que se manifesta na natureza tem a sua característica de unicidade, mas vive para o bem coletivo. Então, cada um de nós tem a responsabilidade de determinada tarefa, de determinada missão. E a missão mais importante é aquela de aprimorar-nos a nós mesmos, engrandecer-nos a nós mesmos, para que possamos ter para doar. Porque ninguém dá o que não tem. A gente só dá aquilo que realmente possui. E nossos valores, as nossas riquezas, aquilo que nós temos realmente de nosso, é o que a gente sabe e o que a gente sente. Devemos, por isso mesmo, desenvolver a sabedoria com o estudo sistemático, com a meditação, com a capacidade de ler, meditar, pensar, questionar, buscar respostas e aprender. E desenvolver o nosso sentimento pelos nossos semelhantes, porque é o nosso coração, o nosso eu interior que tem que desenvolver a capacidade de sentir, para doar esse sentimento às outras criaturas. Geralmente, a gente quer ser amado, mas nós só seremos felizes quando amarmos. Nós só seremos felizes quando soubermos. Nós seremos felizes quando estivermos desenvolvendo em nós o nosso ser individual único, que Deus criou em cada um de nós, para que nós possamos juntos sermos muitos, fazendo o bem coletivo. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, como é bom ouvir o Tarsilo Rangel Nascimento, com todo o seu conhecimento, nos trazendo tantos aspectos para refletirmos especificamente nessa manhã de domingo a respeito de individualismo. Nós vamos agora ao nosso Momento Mensagem de hoje e já a gente volta. Momento Mensagem de hoje é uma mensagem de Emmanuel e o título é Caso Grave. Agora um recado para o seu coração. Momento Mensagem para reflexão. Caso Grave. No livro Ceifa de Luz, a autoria de Emmanuel, por meio da psicografia de Chico Xavier, no capítulo 46, Caso Grave, que versa sobre o egoísmo, o autor começa por citar o trecho do Evangelho que encontramos em Lucas, capítulo 12, versículo 20, em que diz Jesus: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? E Emmanuel, a respeito, nos ensina: dentre os nossos companheiros de experiência humana, aquele que apenas enxerga as suas necessidades sem consideração para com as necessidades de seus vizinhos, que jamais se afastou da casa farta, nem mesmo por momentos, para levar um pão à choupana que a penúria vigia, que nunca se lembrou de oferecer migalha dos recursos que lhe são próprios nas obras da solidariedade,
que vê exclusivamente as exigências dos próprios filhos, laureando-os de abastança e carinho, sem tentar nem mesmo ao de leve minorar o suplício das crianças abandonadas, que se iluminou com o facho da ciência e se trancafiou em bibliotecas valiosas, sem estender a mais ligeira réstia de luz aos ignorantes, que se enriqueceu de tributos afetivos no lar tranquilo, sem acender em tempo algum o menor raio de esperança ou de alegria para a viuvez em desamparo, que unicamente sabe desfrutar as vantagens pessoais, sem alongar braço amigo na direção dos que anseiam por singela oportunidade das muitas oportunidades de elevação e progresso que lhe favorecem a vida, que vai existência fora no carro da saúde física, cerrando os ouvidos para não escutar o choro e a súplica dos doentes que lhe rogam proteção e consolo, é, de todos os irmãos prejudicados pelo egoísmo, um caso dos mais graves e dos que mais carecem de piedade, com direito a ser internado com urgência em nosso pronto socorro da oração. Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, do livro Ceifa de Luz. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, nós tivemos a oportunidade de ouvir uma mensagem de Emmanuel através do médium Chico Xavier, de título Caso Grave, que aborda o egoísmo. E nós vamos buscar mais subsídios juntos a partir desse instante no Livro dos Espíritos. Porque nele, no Livro dos Espíritos, a respeito de egoísmo, nós encontramos esclarecimentos bem oportunos a partir da pergunta 913, quando Kardec questiona os espíritos superiores dessa forma: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Bem, os espíritos respondem dessa forma. Temos dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-lo enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar do seu coração o sentimento de egoísmo, todo o sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele, egoísmo, neutraliza todas as outras qualidades. E Kardec continua questionando. Pergunta a ele ainda: fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? Responde os espíritos superiores: à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Kardec pergunta ainda: por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? Respondem os espíritos bondosamente, mais uma vez e com muita sabedoria, nos esclarecendo: é exato que tendes no egoísmo o vosso maior mal, porém ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra, e não à humanidade mesma. Ora, depurando-se por encarnações sucessivas,
Os espíritos se despojam do egoísmo como de suas outras impurezas. Não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Há muito mais homens assim do que supondes, apenas não os conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do dia. Desde que haja um, por que não haverá 10? Havendo 10, por que não haverá 1000 e assim por diante? Nos chamando a atenção os espíritos superiores, a pleiade de espíritos superiores que presidiu a codificação da doutrina espírita, respondendo às interrogações de Kardec, nos colocam assim que nós não vemos, mas há muitos, ou não registramos, ou não prestamos a devida atenção, mas há muitos espíritos já de uma certa evolução, muitos homens que tendem ao bem, que abraçam a prática do bem, do que nós podemos imaginar. Mas Kardec pergunta ainda, longe de diminuir o egoísmo, cresce com a civilização, que até parece o excita e o mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? Respondem mais uma vez os espíritos, quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então, o forte será o amparo e não o opressor do fraco, e não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reinado do bem que os espíritos estão incumbidos de preparar. Nós encontramos também Emmanuel, no Evangelho, Emmanuel, que compôs então a pleiade de espíritos superiores que respondiam às perguntas a Kardec, também se manifesta ele na época da codificação. E ele se manifesta e está registrado no Evangelho, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, falando exatamente do egoísmo. Diz Emmanuel, o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral coloca obstáculos. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar as suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços em combatê-lo, combater o egoísmo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. E diz Emmanuel ainda, é a negação da caridade, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Diz ainda Emmanuel, Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilato do egoísmo, pois quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos, dizendo, que me importa? Animou-se a dizer aos judeus, este homem é justo, porque o quereis crucificar, e entretanto deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo entre caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa lepra que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabem-vos, a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. E completa Emmanuel,
expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril para o que cumpre, que primeiramente o expilais dos vossos corações. Emmanuel, Paris, 1861. Então temos aí, amigos e amigas do Momento Espírita, as respostas dos espíritos superiores às indagações de Kardec no tocante ao egoísmo, e temos também o Emmanuel, que faz uma dissertação que nos faz colocações profundas a respeito dessa necessidade de lutarmos contra o egoísmo, essa chaga que todos carregamos dentro de nós, para que, uma vez cada um de nós melhores, não é? Possamos compor uma humanidade melhor e vivermos melhor, consequentemente, constituindo um mundo de regeneração. Muito bem, agora nós vamos ficar sabendo o que anda acontecendo no movimento espírita de São Carlos e região em nosso Momento Notícia. Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Nesse clube, inscrevendo-se, você receberá mensalmente um livro espírita por apenas R$18 entregue em sua casa. Caso você resida fora da cidade de São Carlos, terá apenas uma taxa adicional de R$4, que corresponde às despesas do correio. Inscreva-se na própria livraria da USE de São Carlos ou através do fone e WhatsApp DDD 16 3307-5495. Esse é o telefone e também o WhatsApp da Livraria Espírita da USE de São Carlos e região. DDD 16 3307-5495. Ou, se preferir, vá até a livraria, que fica na Rua 9 de Julho, esquina com a Rua Padre Teixeira, no centro da cidade de São Carlos. E seja muito bem-vindo ao Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Palestras USE São Carlos, estímulo à educação do ser espiritual. Hoje, domingo, dia 20 de março, às 17 horas, palestra com Orson Peter Carrara, lá de Matão, abordando o tema Projeto Reencarnatório. Você poderá assistir pelo Facebook ou pelo YouTube. É uma palestra, como sempre o dizemos aqui, de cunho participativo. Ao longo da palestra, você pode fazer perguntas que serão respondidas pelo convidado da tarde de hoje. Anote aí os canais por onde você pode assistir. Facebook da USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, Facebook da Conesc e pelo YouTube, canal Palestras USE São Carlos. Palestras USE São Carlos estimula a educação do ser espiritual. Assiste e participe! Falando em participações, momento de agradecermos a vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, que se manifestaram essa semana através do Facebook, do YouTube, ou pelo nosso WhatsApp, DDD 16 993161147. Amigos e amigas que teceram comentários, curtiram e compartilharam. Então, toda a nossa gratidão de coração a você, Vina Baroni, a você, Vando do Jardim Pacaembu, Walter do Mirante da Bela Vista, Val Palombo, Silvia do Centro, Sérgio e Márcia Bufa, também do Centro em São Carlos, a Rose da Redenção, Rosimeire do Jardim Medeiros, Rosemary do Horácio 2, Roseli Eliana Gibotti, lá do Araucária, Robson do Abdelnur, Ricardo Barbosa, Regina Maurício do Castelo Branco, Ósio da Vila Neri, Norberto do Azulville, Neide Souza da Vila Jacobucci, Maria Roseli dos Santos, Maria Lúcia do Jardim Bandeirantes, Maria Helena Carminato do Mirante da Bela Vista, Maria Elizabeth Correia, Maria Conceição da Vila Monteiro, Maria Cândida da Vila Neri, também a você, Maria da cidade vizinha de Baté, Márcia Regina de Oliveira, Márcia do Mirante da Bela Vista, Marcelo Moraes, Carina Juju Cruz, Ma Aguilar, Karen Bittencourt Talarico, José Carlos Manfreda Vila Prado, José Carlos Espim da Vila Neri, José Antônio Santos, Isabel do Jardim Rissete, Imaculada de Almeida do Centro, Ilva Alves Siqueira, Haruko Nishioka da cidade de Campinas, sempre presente aqui no Momento Espírita, a Flávia, ao Fernando Colombera do Parque Primavera,
Alfer Rossi, Eurídice Novo, Eneida Costa Macena, Cristiane da Redenção, Cleusa Negrisoli do Cruzeiro do Sul, Cidinha Masso, Carol Duarte, Carlos Andreucci do Pequeninos de Jesus, Cacilda da Chácara, Ângela Zor, Zenon Nunes e Ana Silva e Samuel do Jardim Tangará, todos vocês, muito obrigado pelas participações, pela audiência, por estarem conosco fazendo esse estudo aqui no domingo de manhã. Tão agradável sabermos que estamos reunidos com vocês, estudando juntos, aprendendo juntos, nos fortalecendo juntos, buscando no conhecimento do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita essas forças para que nós implementemos aquilo que aprendemos no dia a dia e possamos, então, crescermos espiritualmente. Amigos e amigas do Momento Espírita, pedimos que continuem nos ajudando, compartilhando o link do programa com familiares e amigos. Esse link nós estamos enviando para todos os amigos e amigas que estão cadastrados no WhatsApp do Momento Espírita, DDD 16 993161147. Se você quiser receber o link e ainda não está cadastrado, basta dar um oi, mande uma mensagem para esse celular DDD 16 993161147, esse WhatsApp, dando um oi, dando um bom dia e declinando o seu nome e o bairro ou a cidade de onde você está falando. A partir daí, estará recebendo semanalmente as mensagens do Momento Espírita e o link de acesso ao YouTube para que possa assistir o programa no momento que você quiser e compartilhar com familiares e amigos. E desde já, muito obrigado por prestigiar o Momento Espírita e também compartilhá-lo. Obrigado! Muito bem, vamos agora abrir espaço para que o convidado dessa manhã de domingo, Otacílio Rangel Nascimento, que desdobrou com tanta propriedade o tema individualismo, possa fazer as suas considerações finais. Otacílio, fique à vontade, meu amigo. Que nós possamos juntos sermos muitos fazendo o bem coletivo. Que Jesus nos dê bastante força, bastante coragem e bastante entendimento para que a gente se encha de consciência dessa responsabilidade que nos cabe e possamos, assim, executar a missão que está determinada para cada um de nós. Muita paz a todos. Muito bem, e assim, amigos e amigas do Momento Espírita, nós estamos encerrando mais um programa, presentes nessa manhã de domingo diante dos microfones da Rádio Clube 1 FM 91.1 Band News na Marco Região. Esse que fala, Beto Bittencourt, nosso companheiro de apresentação, Zezinho de Mel, e o nosso convidado dessa manhã de domingo, Otacílio Rangel Nascimento. O Rossi mais uma vez cuidou da nossa sonoplastia. Muito obrigado, Rossi. Muito obrigado a todos os voluntários da produção do Momento Espírita que foram coordenados mais uma vez por Clemente Mancini. E aquele olho especial, obrigado a você, de coração, amigo ouvinte, amiga ouvinte, por ter ficado conosco, por terem ficado conosco até o derradeiro minuto de mais um Momento Espírita. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo domingo a partir das 8h30 da manhã. Até lá!